Olá, mais uma vez, amigos e irmãos em Cristo. Graça e paz daquele que é o único Senhor de tudo e de todos estejam sempre com cada um de vocês. A palavra de Deus, mais precisamente pela segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, e nos versículos 14 e 15, nos traz a seguinte declaração: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Hoje, resolvi falar um pouco sobre um assunto que tem tido uma considerável notoriedade, a considerar um destaque do conservadorismo que, de repente, é acendido em algumas partes do mundo e inclusive do Brasil. Esse é um assunto que não é muito comum no meio teológico, mas considero necessário por quanto diz respeito a um mal traduzido num típico fermento muito nocivo para o cristianismo. Sim, me atrevo aqui hoje a falar um pouco sobre o comunismo, que está sendo impensadamente admitido no seio do cristianismo. E como introdução para essa pequena mensagem, eu considero importante destacar em miúdos o que é cristianismo e o que é comunismo, e por que essas duas esferas não se comunicam, ou seja, são antagônicas entre si, considerando a essência de cada uma delas. E falando direto ao ponto em termos de essência cristã e essência comunista, convém afirmar que a essência do cristianismo é luz, enquanto a essência do comunismo é treva. Por isso, não em vão fiz questão de selecionar este texto de Paulo aos Coríntios, que aponta com muita clareza o antagonismo entre luz e trevas, justiça e maldade, Cristo e o diabo, enfim, coisa impossível é conciliar aquilo que é bem com aquilo que é mal. Falando bem resumidamente, mas com objetividade sobre o que é cristianismo, é preciso compreender que o cristianismo não é meramente uma instância espiritual no mundo, pela qual quem nela se insere é um autêntico cristão ao apenas ser batizado e, como membro, frequentar alguma denominação cristã, entendendo assim que as solenidades religiosas traduzem o significado de ser discípulo de Cristo. Mas isso está longe daquilo que realmente significa ser cristão, pois a vida cristã abrange todos os segmentos que compõem a existência e a subsistência humana. Como bem disse Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso deixa muito claro que o cristianismo precisa ser considerado numa totalidade de tal modo que seja minuciosamente aplicado além da dimensão religiosa, portanto, também nas dimensões da cultura e da política e por aí vai. Falando em política, agora vou trazer um resumo do resumo sobre o comunismo. Afinal, se porventura eu me dedicasse aqui a expor em muitos detalhes o que é o comunismo, ao certo essa mensagem se estenderia muito, mas pretendo ser um tanto objetivo, tal como no destaque acerca do cristianismo anteriormente. Dadas essas considerações, passo então a falar desse movimento político-ideológico que é o comunismo.
Bem se sabe, ou se há quem ainda não saiba, pode por meio de dispositivos como o Google, o YouTube ou mesmo materiais impressos, pesquisar com mais profundidade sobre as teorias de Karl Marx, Antônio Gramsci, George Lukács, Herbert Marcuse e, por conseguinte, os desdobramentos do comunismo na história da humanidade. Preciso enfatizar que minha intenção aqui se concentra mais no sentido de se fazer uma distinção entre o cristianismo, que pode ser e deve ser considerado em quaisquer âmbitos da existência humana, como bem disse Paulo, e o comunismo, que evidentemente se manifesta na história como um movimento revolucionário de cunho ideológico que tem por finalidade redefinir os aspectos da criação e, para isso, trata das questões pertinentes à vida e ao comportamento humano, bem como a utilização dos diversos elementos componentes na sustentação do mundo com uma aparente benevolência por aquilo que se conhece bem como socialismo, que a ala da esquerda na política faz proveito para a ilusão do máximo possível de pessoas que, porventura, se disponibilizem como simpatizantes e militantes pelas causas supostamente regradas de justiça social. Com esse simples relato, já é possível de se concluir que o comunismo não pode ser associado ao cristianismo, pois há uma ferrenha labuta comunista para que muitos valores pétreos do cristianismo sejam redefinidos e outros muitos anulados. Agora vou ser um tanto mais direto e incisivo nesse assunto, considerando que são falsos os cristãos que se submetem às ideologias comunistas, e eu poderia até dizer que são falsos os comunistas que se intrometem no meio cristão, mas isso seria uma típica redundância, a considerar que a falsidade é parte da essência comunista, além de que, pela astúcia dos subservientes de Marx, Gramsci, Lukács, Marcuse e companhia, é importante que até mesmo a religião cristã seja infectada e dominada pelo comunismo, que, indubitavelmente, é uma típica seita que presta louvor e devoção a Satanás. Minha curiosidade sobre a vertente comunista no meio cristão consiste em algumas indagações. Será que os cristãos comunistas, sob pretexto de justiça social e igualitarismo, evangelizam com a ideia de ser possível apoiar a prática do feminismo, do aborto, da pedofilia, do incesto, da zoofilia, da legalização das drogas, da legalização da prostituição, da invasão de propriedades privadas, do vandalismo público, do terrorismo, do financiamento de regimes ditatoriais, do parasitismo estatal, da impunidade aos criminosos, da normalização da corrupção, sem falar que a incongruência nos comunistas chega a ser tanta, a tal ponto de que acham louvável que em grandes quantidades das salas de aulas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora, o ensinamento se dê a partir das famigeradas teorias evolucionistas que não admitem o criacionismo teísta e, portanto, com maior fidelidade do que a de muitos cristãos, se estabelece o ateísmo. Por isso, além de diversos outros pontos, é que costumo dizer que o contraponto direto da esquerda, marxismo, comunismo, socialismo, etc., não é a direita,
mas é Deus. Para encerrar, faço proveito de um alerta de Paulo aos Colossenses, explícito no capítulo 2 e versículo 8, que nos diz da seguinte forma: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Espero em Deus, amigos e irmãos, que a partir dessa breve reflexão haja uma contribuição no sentido de informação importante para a edificação a cada um de vocês e, sobretudo, haja a glória que é devida tão somente a Deus. Vai meu fraterno abraço a todos mais uma vez na intensidade da agradável comunhão minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo, bem como na medida do perfeito amor de Cristo e, como sempre, para a sempiterna glória de Deus Pai. Amém.